Muito bom dia, senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando por aqui. Hoje começa mais um Café com Traders, dia 16 de abril. Sim, vamos falar um pouquinho sobre o mercado doméstico local, depois a gente passa para os índices das principais commodities e também os indexes do mundo, para ver como que o nosso mercado futuro vai abrir e, por fim, fluxos gringos por aqui e as maiores oscilações de ontem, tá certo? Fica comigo. Legal, vamos mandar bala aqui nos principais índices negociados no mundo que eu trago para vocês sempre. Estados Unidos, S&P down, então S&P aqui com uma ligeira alta de 0,65%, down, uma ligeira queda, né? Uma boa queda aqui de 1,86%, DAX descolando um pouco aqui na Europa, pois a Merkel anunciou que a economia deve voltar paulatinamente, pequenos comércios já devem estar voltando nos próximos dias, 20 de abril, se não me engano, foi a data que ela deu, porque a Alemanha realmente mandou muito bem no lockdown, está mandando muito bem, o aviso da Merkel foi que o mal, entre aspas, não foi vencido, mas que confia na sociedade alemã para tomar os devidos cuidados e voltar lentamente à economia. Então, a Alemanha dá o primeiro passo aqui no pós-situação de calamidade sanitária que o mundo se encontra. Então, interessante, é um bom Ctrl+C, Ctrl+V para a gente fazer aqui no Brasil. Tá certo? O Reino Unido, eles têm ali uma ligeira alta de 0,33%. Tá? Japão, pela primeira vez eu trago aqui no café, caindo a mais de 1%. Então, uma queda aqui elevada para o Japão. China, uma leve alta e Hong Kong finalizando uma leve baixa, 0,58%. Então aqui sinais mistos nos índices à vista, tá certo? Quando a gente pula para o lado direito aqui, a gente dá uma olhadinha nos futuros de energia, né? Aquele clássico petróleo. Como é que está o petróleo? Subindo, tá? O leve, 1,76% e o Brent também subindo. Destaque, tá? Vocês podem ver aqui o preço negociado abaixo de $30 o barril. Não é legal, tem muita gente que se estrepa aqui literalmente com esse preço de barril tão barato. Então a gente começa a entender que o corte na oferta foi mesquinho. O mercado deve pressionar, tá, para o corte ser ainda maior na próxima reunião da OPEP. Então interessante esse movimento, já é muito melhor do que 20, 25 dólares, está negociando a 28,30, é um passo à frente, mas o mercado já precificou a reunião feita, já precificou, tá, o corte realizado e, sinceramente, 28 dólares, muita gente vai para o buraco, inclusive a gente, Brasil aqui como exportador. Tá? Esse custo, esse valor para o barril não é interessante para nós, tem que ser acima aqui dos 33, 35 dólares, começa a ficar interessante, certo? Então, pondo isso, nenhuma histeria hoje para a Petrobras, Enalta e ações PetroRio, porque realmente o petróleo, apesar de estar subindo bastante, $1 aqui, tá, não está nos preços muito saudáveis para nós exportadores. Para importadores, show de bola. Tá? Metais, você que gosta da Vale, então a Vale encontra aqui hoje minério de ferro, uma leve queda, mas muito resiliente o minério de ferro ultimamente, né? Então tem sobrevivido aí às oscilações brutas do mercado e está aqui oscilando 0,04%. Tá? O ouro, não digo que é uma corrida para o ouro, mas uma caminhada para o ouro aqui, tá? Valorizando 1,18%, mantendo também um padrão interessante o ouro. Tá? Quando a gente pula para agrícola, tá? Café, melhor parte do dia, tá aqui. Uma boa alta, 2,56%, tá? Soja neutra, temos aqui milho, uma alta de 0,63%. Tá? Interessante sempre ver verdinhos esses caras aqui, pois somos exportadores. De olho na proteína, então a gente tem o gado de pé subindo, esse que é o principal índice futuro aí para exportações, subindo 1,09%. Suínos e gado de engorda, suínos destaque muito bom aqui, tá? É bem verdade, ou é bom falar que o governo chinês pode ter lá seus problemas e suas virtudes, cada um tem a sua opinião ou está formando uma opinião sobre isso, mas eles são muito competentes em direcionar a sociedade para o ponto X ou para o ponto A ou ponto B, ou seja, eles são coercitivos e têm a aceitação da população para isso. E eu acredito que as feirinhas que tinham os animais vivos lá, que eram abatidos, tanto frango, porquinho e aves,
Essas feirinhas vão ser ou super fiscalizadas, tá? Para que não se tenha aí um 2.0 dessa pandemia, por exemplo, ou simplesmente vão ser canceladas e proibidas por um tempo. Isso deve trazer uma mega importação. Se a nossa relação diplomática não tiver nenhum tweet tonto ou alguma pisada na bola, isso deve fortalecer o nosso mercado de exportação de proteína para lá, muito, tá? Devido a essa capacidade que o governo tem chinês de dar uma cancelada, tá? No que não está dando muito certo, de maneira rápida, e aumentar as importações das nossas proteínas. Isso não quer dizer que para nós, povo aqui do Brasil, a carne vai ser mais barata ou a gente vai ganhar como economia. Não, a economia rural, a economia de commodities emprega muito pouco, tá certo? E não traz nenhum recurso, assim, a balança comercial não é vital para a nossa economia, é muito mais o consumo das famílias, o consumo doméstico que puxa a economia. Porém, para acionistas, e aqui um disclaimer feito, eu tenho ação da Minerva, por exemplo, de olho aí nos arabics e chineses, tá? Para acionista isso é lindo, dólar alto e exportação com tendência de aumentar, tá? Isso é muito bom. Então aqui um destaque para sempre ficar de olho nessas commodities agrícolas e também nas commodities de grãos, são interessantíssimas para nós como acionistas. Pois bem, feito isso, a gente passa para o próximo passo. Quer olhar à direita aqui do nosso gráfico para ver os principais futuros sendo negociados, tá certo? O que nós temos? S&P e Nasdaq, muito bem, obrigado. S&P neutro para cima, tá? Nasdaq quase beijando aí 1%. Então interessante, tecnologia bombando. Dow Jones também subindo nos futuros. Então aqui a gente começa a entender já um viés lateral para o nosso mercado barra alta. Então, lembrando que o índice futuro ele sempre se movimenta mais rápido e com mais volatilidade do que o mercado à vista, do que a nossa Bovespa B3. Então, os mini contratos de índice futuro, por exemplo, se movimentam mais rápido. A gente viu um movimento muito forte do índice, tá? Semana passada, de 60 e tantos para 80 mil, tá certo? E viu, durante essa semana aqui, até hoje, uma leve lateralização para queda. Tá? Então, lateral, queda, como eu estava com a expectativa ontem. Hoje, olhando para esses índices futuros aqui, a gente pode ter uma lateralização ainda do mercado futuro, tá certo? Para baixo, só que leve. Isso quer dizer leve, por quê? Os sinais são mistos aqui nos futuros. Ou seja, enquanto o futuro subiu muito semana passada, ele vai fazer uma bandeira, por exemplo, gráfica, algo desse tipo aqui assim, ó. O nosso mini índice deve fazer algo assim, tá? Porque ele subiu tão forte, porque tem mais liquidez e é mais volátil, que as ações meio que estão no meio do caminho, certo? Então, enquanto essa semana aqui as ações tendem a ganhar valor, tá? Tendem a ter uma tendência um pouco mais forte de alta, o índice futuro, que abre às 9 horas, tende a dar uma lateralizada, tá? E a gente vai ver também que o fluxo gringo no índice é de venda, tá? E o fluxo gringo nas ações está sendo de compra. Então deve ter aqui o índice acordando lateral e ficando em volatilidade de banho-maria essa semana para que as ações acompanhem a valorização. Tá? Tem a compra agora nas ações. Então lembra aquele joguinho do gringo, né? Vende um e compra outro. Vende índice, compra ações. Vende ações, compra índice. Ele fica fazendo isso. Então essa semana a dinâmica pós-vencimento do contrato do índice é que tenha uma lateralização barra queda. Tá? Hoje até um viés um pouquinho mais positivo, tá? Enquanto as ações ganham espaço porque a compra está sendo no mercado à vista agora. Tá? Então é interessante aqui acompanhar os Estados Unidos em alta, contrapõe aqui um pouco essa baixa do fechamento aqui do Dow, tá? E nós temos Japão, uma baixa aqui, mas ainda pelo menos até o momento não grotesca, 0,62, DAX descolando, tá? 1,16, muito por causa da Merkel, muito por causa da sociedade respondendo bem ao momento atual, ou pelo menos melhor do que o restante, do que os pares, tá? Próximos, e o nosso Ibov, então, futuro, deve abrir lateral com um ligeiro pontinho de alta, mas assim, muito mais lateral, tá? Esperando o mercado à vista acompanhar, tá? Colar nele de novo. Beleza. Pulamos para os juros aqui, então a gente vê uma tendência ainda de alta, tá? Gringo comprando juros. Vejam aqui que ontem foi um bom dia de compras, então perceba que o saldo do dia foi de compra. Então, para quem acha que o corte
da taxa Selic vai ser atenuado, poxa, aqui está uma opção para sustentar a sua opinião, tá certo? Sustentar, ser amenizado aqui o corte de juros, tem gringo comprando juros, tá? Eles compram juros e estão realizando dólar. Aqui é o contrato aberto de dólar, então há uma realização de dólar já desde o começo do mês. Para esse contrato, quem opera dólar futuro, esse contrato que vence no final do mês de abril, é realização, ou seja, o dólar deve fazer a mesma coisa que o índice, tá? Ele muito volátil, tá? Agora uma grande bandeira aqui, ó, realizando, pondo essa grana aqui, ó, dessa subida no bolso, tá? Então os futuros, tanto de dólar como de índice, devem ter o mesmo tipo de volatilidade, muito parecida na minha opinião, tá certo? Muito parecida na minha opinião. Legal. Passamos para o Bovespa futuro, venda no Ibov. Se está com venda aqui, ó, como vocês podem ver, ó, venda, saldo, vendedor, tanto no acumulado no mês, como na variação do dia. Se é venda do índice futuro, adivinhe, bam, compra das ações. Então, índice futuro deve ter, né, vamos supor que o índice futuro é o de preto aqui, porque é o Ibov. Deve ter uma lateralização, tá? Barra queda, vamos ver como que será, tá? Enquanto os gringos estão pondo no bolso toda a queda feita. Eles venderam, eles estão com média aqui em 102 mil. Então agora estão colocando no bolso, representado aí no gráfico, toda a venda que eles tiveram, acumulado gigantesco de venda ainda, tá? Aqui é acumulado do mês, mas é muito maior, tá? Agora a gente tem compras no curtíssimo prazo. Então o gringo comprando, tá? Mercado à vista, recomprando aqui as ações, pondo no bolso, e até a gente entende que pode estar sendo formada posições aqui, tá? Sempre trago fatos relevantes para vocês em relação a isso, enquanto que o índice futuro eles estão agora vendendo, tá certo? Então o índice futuro sempre mais líquido, compras aqui indicam que podem sim ser movimentos de posição, que eles vão segurar ali, vamos dizer, para um ano pelo menos, tá? 6 meses. Ainda no campo da especulação é muito bom ver, tá? Para a volatilidade principalmente, compras de gringos aqui, tá? Enquanto o preço do Ibov cair e o saldo for positivo, isso pode gerar ótimas oportunidades no curto prazo, tá certo? Quando e somente se o fluxo acumulado dos gringos virar para, em vez de vendedor, para comprador, aí sim a gente pode dizer que se o preço, que é o preto aqui, cair, é oportunidade, ou de fundo duplo, ou de violinada, né? Ombro, cabeça, ombro, tá certo? Porque se o fluxo gringo é comprador, fundo para ele é oportunidade de comprar mais barato, lasca, compra, tá? Por enquanto, eles estão aqui resolvendo as suas vendas, pondo no bolso suas vendas, o que já é um sinal positivo, tá? Que eles não querem vender, que eles não querem recomprar mais barato, talvez não tenha oportunidade, sinalizando que aqui pode ser um fundo para o curtíssimo e curto prazo. Médio prazo a gente vai ter que acompanhar todos os dias aqui. Mas a tendência é o que? Dessa semana, para finalizar para vocês, que o mercado à vista, as ações, stock picking, seja valorizado, tá? Até sexta-feira, hoje é dia 16, até amanhã. O stock picking deve ser valorizado, contrato de mini índice futuro vigente deve ser mais venda lateral esse mês, porém as ações do mercado à vista devem ter compras substanciais, porque já começou as comprinhas aqui dos gringos, tá certo? Tirando um pouco desse saldo vendedor. Então isso é legal, stock picking começa a ser interessante, especulação no índice deve ter uma retraçãozinha nesse contrato vigente, tá bom? Feito isso, vamos para aquele momento que você dá um pause para acompanhar o fechamento do mercado do dia anterior, tá? Do dia 15. Momento pause então, olha aí como que foi as principais oscilações do dia de ontem, marque as suas ações, anote, né, a oscilação dela para curiosidade, tá certo? Então aqui é o momento do pause do vídeo, oferecimento da Blue Star, fazendo um merchanzinho para eles aqui, sempre trazendo informações para a gente lá no grupo do Whats, tá certo? Com uma boa consultoria. Então aqui o fechamento por setor, interessantíssimo. Pois bem, vamos para as ações mais negociadas de ontem. Destaque, continua a Cogna, muito volume, e a IRB, tá? Muito volume também. Intrusa, carne. JBS entrou aqui também num bom fluxo de negociação. Então esses são os 3 destaques de negociação de fluxo, volume, tanto comprador como vendedor, tá? Para essas 3 ações aqui.
sempre no radar, tá? Ambev também entraria, mas Ambev vira e mexe, tá por aqui também. As outras já são clássicas desse quadro das mais negociadas. Legal, maiores altas, quem são elas? Eu dou destaque, o nome dela é um nome mais sexy da bolsa, tá? MYPK, não vou arriscar falar o nome da empresa, mas tem vídeo recente aqui no canal, tá? Para dar uma credibilidade aqui no canal. Tomara que seja aqueles vídeos que eu já tenha colocado o ticker no título, assim você pode pesquisar. Meu destaque para maiores altas é a MYPK e a MIL, talvez a MIL aqui aparecendo como destaque, 8,77%. Legal, as maiores quedas, especulação total, né? Então eu tenho aqui maiores quedas para Domo e Vivir. Essas duas seriam então destaque, talvez a Comgás, para quem tem Comgás, tá certo? Uma boa queda aí de mais de R$10 de desvalorização, mas a ação é bem salgadinha, né? Feito isso, galera, fico por aqui, convido a todos a visitarem a nossa descrição, vou mandar vocês para o próximo vídeo ali, né? Ou para a continuação desse aqui, que é eu tagarelando sobre a nossa descrição. Vários itens gratuitos para vocês se divertirem no educacional durante esse período em casa. Tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? Tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online, tá? São aqui 6 aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, tá bem organizada, dá para consumir bastante, tá? De conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.